Viva Cultura FEPAC 2020.
O que eu quero contar é tão delicado quanto a própria vida. E eu queria poder usar a delicadeza que também tem em mim, ao lado da grossura, que é o que me salva. Eu ia andando e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, mas sem deixar de ser liberdade. Tive, então, um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se isso fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar, e sem nenhum compromisso comigo. O sentimento, aquele sentimento era novo para mim. Eu sei que se ama o que é Deus com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. Assim, ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. Foi quando então, quase pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo, estava eu eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo, estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos que já não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados e quieto, morto, ruivo. Toda trêmula, continuei a viver. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido meu contraponto. De que estava Deus querendo me lembrar? Eu não sou pessoa que precisa ser lembrada que dentro de tudo há sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu o admiro e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim, a palavra espiritual não tem sentido, nem a palavra
terrena tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara tão nua um rato. Não naquele instante. Os ratos já riram de mim. No passado do mundo, os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor? Então eu não podia andar por aí sem precisar de nada, sem pedir nada, e de repente Deus me mostra seu rato? A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto. Continuei andando, continuei vivendo, mas só me ocorria vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso? Contra um Deus que até com um rato esmagado poderia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava. Qual seria a coisa que ele mais estava e eu, olhando com raiva essa coisa, eu visse? No rato? Naquela janela? Nas pedras no chão? Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Então, a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim? Pois então, não guardarei mais segredos e vou contar. Eu sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os seus segredos, mas eu vou contar. Dessa vez, não vai ficar por isso mesmo. Eu vou contar o que ele fez e eu vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe foi porque o mundo também é rato e eu pensei que já estava preparada para o rato também. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Eu pensava que, somando as compreensões, eu amava. Não sabia que, somando as incompreensões, é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil.
É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. É porque eu sempre tento chegar pelo meu modo. É porque eu não sei ceder. É porque, na verdade, eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque eu ainda não sou eu mesma. Então, o castigo é amar um mundo que não é ele. É porque eu sou muito possessiva. Então, foi me perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque eu só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato com a mão. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer de minha pior morte. É por esse orgulho de ter nascido que eu me sinto tão íntima do mundo. Porque o rato existe tanto quanto eu. E talvez nem eu, nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, essa minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais só porque não cometi os meus crimes. Só porque eu contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se eu não posso amar o tamanho de minha natureza? Enquanto eu achar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado. E o jogo de minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe.